Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 247. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um novo portal que foi divulgado na semana passada, quando da realização da Semana do Clima de Nova York, que é o Planetary Health Check. É uma discussão sobre os limites planetários, sobre resiliência, é um portal bastante interessante. O link a gente vai deixar na descrição, tanto do vídeo como também na descrição do episódio em áudio, e a gente vai conversar um pouco sobre esses limites, sobre a discussão a respeito de como monitorar essas questões em escala global, e vamos fazer, então, uma reflexão sobre esses estudos que são capitaneados pelo Rockström, que é um pesquisador, eu não me lembro se ele é sueco ou alemão, mas é um cara que já é uma referência bastante comum quando a gente fala de estudos de sustentabilidade. Os estudos do Rockström sobre essas questões dos limiares planetários de vários níveis, né, que podem ser extrapolados, e vários deles, segundo esse novo estudo agora de 2024, dos 9 que ele propõe, 6 já foram extrapolados. Então, é legal a gente fazer uma discussão a respeito disso. Só que antes da gente avançar, eu queria dar meu abraço ao meu amigo Gustavo Ferreira, que está comemorando seu primeiro aniversário formal casado, né? Enrolou um tempão a noiva, e aí depois ele casou, então hoje ele está comemorando o primeiro ano de casamento dele. Deixar o meu abraço e meus parabéns ao Gustavo e à Natália por esse ano aí de muita alegria, que venham muitos anos pela frente, meu amigo. Exato, obrigado, professor. Enfim, é isso. Né, eu tinha comentado, a gente faz um aniversário de casamento no dia 30, né? Então, segunda-feira passada. E é quando a gente está gravando o episódio. Isso. Né? E realmente, né, eu comecei a namorar a Natália em 2014. Na verdade, a gente já se conhece da geografia, né? Somos do mesmo semestre e tal. E assim, não enrolei, né? Porque faltou condição ali e tal. Ou pelo menos é simples, né? Vamos entender, né? Ou pelo menos é isso que eu tento me apoiar, né? Mas muito bom. Mas tem sido uma convivência maravilhosa. Nos últimos 5 anos, né? A gente já está morando juntos aí, né? Desde 2018. Então, foi mais como eu até coloquei no post que eu falei sobre isso, que foi reafirmar esse compromisso, né? E foi muito legal a gente contar ali com familiares e amigos e tal. Então foi muito bom, agradeço demais aí, e realmente meu sentimento é esse, que venham mais e mais bodas aí, né? Até chegar a boda de prata e de ouro, enfim. Mas para a gente chegar nesse, né? Para que eu consiga ter essa comemoração, a gente precisa olhar para esses pontos aqui do painel, né, do Planetary Health Check, e assim, a gente fica com um sentimento meio agridoce, né, para falar dessas coisas. Primeiro porque, uma plataforma super interessante do ponto de vista da informação, né, de você informar as pessoas sobre isso, não só as pessoas especialistas, enfim, ambientalistas e tal, mas o público em geral. Mas é você informar sobre esse lado que está sendo tão complicado para nós, né? Então é sempre muito difícil assim falar sobre isso até aqui no podcast, porque é um cenário muito impactante, né, para nós, para os nossos filhos e netos, enfim. Então, a gente está trabalhando com uma coisa muito sensível. Eu sei que eu sou um pouco repetitivo nesse aspecto, mas eu preciso ser. O nosso trabalho
enquanto especialistas, usuários de geotecnologias, é extremamente importante dentro desse contexto, né? Não à toa, a gente vem se dedicando há um tempo já a falar sobre esses temas de emergência climática, mudanças climáticas, a inserção do profissional de geotecnologias, seja na parte técnica, seja na parte propositiva, né, na parte acadêmica. Enfim, a gente precisa unir todos os esforços aí para conseguir mitigar esse problema que tem crescido cada vez mais, exponencialmente, né? E a gente sente na pele as consequências disso tudo. Então, assim, vocês estão vendo já essa movimentação, né, do canal um pouco para mostrar isso sob o ponto de vista das geotecnologias, né? Até mesmo a nossa movimentação enquanto pesquisadores, né? O professor foi para a questão de orientação no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Eu fui fazer a minha tese, né, o meu doutorado, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, justamente para a gente entender ainda mais essa questão, né? Porque a gente já tem um background técnico considerável, né? E agora, como que a gente aplica, onde que a gente aplica todos esses conhecimentos? E eu acho que o Planetary Health Check é um bom ponto de partida para a gente entender, né, pelo menos essas variáveis globais, né, esses parâmetros globais, como que eles estão sendo tratados e como que eles estão sendo modificados, né, para pior, ou estão sendo mantidos em um patamar aceitável, né? É evidente, só para fechar minha fala aqui, é evidente que o trabalho de todos os profissionais de todas as áreas importam, né? O Rubens está aqui da arquitetura para propor soluções numa escala, né, na escala da cidade, na escala da vivência, né? Então, assim, isso é um ponto interessante desse problemão todo, a transdisciplinariedade que esse problema, enfim, ele coloca sobre nós, né, em termos de solução. Não existe uma solução do ponto de vista da física, da química, da medicina. Se não for todo mundo junto, não vai ter solução, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A vinda do Rubens, inclusive, para o podcast e para o Geosensor foi justamente trazer esse olhar das soluções baseadas na natureza, né, dessa discussão mais ampla de território, nesse contexto, como você bem salientou, a gente mudou o enfoque. E a nossa audiência caiu bastante na semana passada pela ausência do Rubens, a gente descobriu depois que ele estava doente, e aí a gente ficou super preocupado, mas ainda bem que está bem aqui, voltou aqui à nossa bancada, né? E seja bem-vindo, Rubens, tudo bem? Como é que você está? Oi, pessoal, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, né? Como o Gustavo falou, esse é um tema agridoce, né? Mas, assim, é muito engraçado porque essa é uma conversa antiga, né? Mas, então, já sob a linha do planejamento, né, eu posso falar, assim, que... Vamos conversar um pouco sobre possibilidades, né? Eu vou retomar, então, dois caras, né? Um de 1971, não sei se já ouviram falar do Georgescu Hegen. Ele é um romeno, né, que ganhou um prêmio póstumo, né, no Nobel da Paz, que desenvolveu a teoria da entropia. Foi o primeiro livro de sustentabilidade que eu li, né, sabe, que citava ele, na verdade, sobre o desenvolvimento sustentável. E ele fala assim que, na verdade, tudo no mundo, né, queima energia e se desfaz, né, ou seja, que é entropia, né, entropia é isso, né, moléculas de maior complexidade soltam energia e viram moléculas menores, né? Então, por exemplo, o dióxido de carbono, entendeu, que é quebrado, né, entendeu, dos combustíveis é uma entropia. E ele fala que isso é um processo irreversível, né? E aí, em um determinado momento, tem uma fala dele que ele fala: e a humanidade terá uma história brilhante, mas um dia irá desaparecer. Eu fechei o livro, olhei e falei assim: caramba, sabe? Mas aí é que acontece o seguinte, né? A gente pode escolher que fim a gente vai ter, sabe, né? Se a gente, entendeu, vai pegar o trem em direção ao fim, né? Ou se a gente vai de bicicleta, entendeu? Sabe, com maior compreensão, entendeu? Desses processos, tudo isso. É polêmico o que eu estou falando aqui, mas de certa forma, né? E eu gosto muito, né? Do McHargue, né? McHargue é um autor, é um arquiteto que tem um livro que é maravilhoso, que é Design with Nature,
né? E que é até o pai de todos os IARIMAs, né? O McHargue, que entrou com o que a gente chama de planejamento ambiental compreensível, né? Ou planejamento em camadas, né? Por exemplo, o ArcGIS, né? Entendeu? Dizem que o dono do ArcGIS foi aluno do McHargue. Ele tem uma influência muito grande na forma de planejamento. Mas tem uma parte do pensamento do McHargue que é pouco discutido, que ele fala de Syntropic Fitness Health, que é aptidão sintrópica, e Entropic Misfitness Health, Disease, que é o quê? Que tem sistemas, entendeu? Que você vai gastar muita energia para se adaptar ou se adaptar àquilo, né? Então, existem formas de ocupação do território ou coisas que nós fazemos com o território que gastam muita energia, né? Vamos dizer assim, e acelera a entropia, né? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, existem situações que são sintrópicas, né? Que fazem um efeito contrário, né? Que você pode gastar o mínimo, despender o mínimo de energia para se adaptar àquele território, né? E até mesmo entender o geral que a gente chama de sintropia, que é o oposto da entropia, que é juntar moléculas menores e entender numa coisa mais complexa, né? E ele fala, né? Ou seja, que um dos pontos essenciais, entendeu, para a gente trabalhar com esse movimento sintrópico é o homem através do seu processo de adaptação cultural, porque o que nos diferencia das espécies, né, é isso, a possibilidade de culturalmente nos adaptarmos e adaptarmos o meio, né? Então, assim, tem esses tipping points? Tem, né? Mas em um determinado momento a gente vai ter que lidar, entendeu, com uma presença nossa no espaço, no planeta mais inteligente. Né? Então, acho que esse é um dos pontos, entendeu, que a gente pode fazer. Eu acho que a gente não está chegando lá ainda, não. Tá certo? Mas, assim, mas é um ponto, entendeu, da gente fazer. E uma coisa interessante também, né, assim, qual que é, vamos dizer assim, a mais notória forma de sintropia que a gente tem na natureza? A fotossíntese, né? E aí você vê a importância dos biomas, a importância da vegetação, né, a importância dos sumidouros de carbono, justamente, entendeu? Em, vamos dizer assim, em ajudar a perpetuar a nossa presença no planeta, né? Então, assim, não vai diretamente em cima dos tipping points, mas conversa um pouco sobre esse cenário, né? Sim, perfeito. Maravilha. Eu acho que essa ideia engraçado, não, mas é interessante a gente pensar que existe um quê muito forte aí, não só do pesquisador, né, por exemplo, o Rockström, ou até mesmo de nós, mas da própria população, que é da percepção, né? A geografia tem um ramo de pesquisa, né, uma área específica, que é geografia da percepção, que trata dessa coisa que pode parecer meio abstrata no primeiro momento, né? Mas é a própria percepção daquele indivíduo ali no território, o que está acontecendo naquele território que impacta diretamente na vida desse indivíduo, né? E, por exemplo, do meu lado, o que eu vejo? Por exemplo, você pega o Rockström, que já está aí há décadas estudando, né, essa questão dos tipping points, climate change, enfim, tudo isso que a gente está vendo hoje. Mas a minha percepção é de que dos anos 2010, 2015 para cá, que a população em geral, que não os acadêmicos e tal, tem percebido mais essa ruptura, sabe? Talvez essa diminuição da resiliência, né? Desses parâmetros aí, que aí depois acho que o professor vai detalhar um pouquinho melhor do que se trata o Planetary Health Check. Mas, só fazendo um preâmbulo aqui, eu acho que a percepção é muito importante. E hoje, essa percepção ela está muito sensível, né? Porque até pelo próprio desenvolvimento do meio técnico-científico, né? Sei lá, eu tenho telefone celular há muitos anos, mas assim, há décadas, né? Mas eu nunca tinha recebido, por exemplo, uma mensagem de alerta de onda de calor, sabe? E agora a gente está recebendo com uma certa frequência, e isso causa essa sensibilidade, né? Eu acho assim, dessa percepção, caramba, a coisa realmente está complicada, porque eu não recebia isso há 5 anos, há 10 anos. E agora, do ano passado para cá, eu recebi uns 10.
E, sabe? Gustavo, entendeu? Assim, É muito complicado urge-se isso, cara. cada vez mais, né, vamos dizer, projetos de adaptação, né? Ou seja, aquela história da capacidade de adaptação, né? Ou seja, já está na hora da gente começar a, vamos dizer assim, a deixar de trocar o carro com a roda andando, né? Está na hora realmente da gente começar a pensar como a gente pode realmente, e eu digo não adaptar as nossas cidades, né? Porque todo mundo fala do arquiteto urbanista, né? No sentido de trabalhar, entendeu, com o espaço urbano. Não. O nosso negócio é território, né? A escala das Uhum. bacias hidrográficas, né? Se você quer saber do Rio Grande do Sul, você tem que extrapolar, entendeu? Sabe, os núcleos dos assentamentos urbanos, né? Hoje em dia já não dá mais para você falar sobre, a gente fala de contínuo rural urbano, né? Sabe? Então é assim. Então o que a gente percebe, por exemplo, eu levei um susto, estava vendo uma tese, né? E de uma colega, e ela fez uma análise de ondas de calor, né, de temperaturas na Grande São Paulo, né? E justamente no período de chuva é onde você tem uma ocorrência de ondas de calor, né? Uhum. Justamente pela quantidade de materiais. Você me corrige aí, Gustavo, mas assim, né? Exatamente. Mas o que acontece? Existe um contingente de vegetação em São Paulo. O correto seria, né, a gente pensar, né, no senso comum, que a vegetação, ela, então, arrefeceria esse processo, só que não tem vegetação suficiente. A vegetação não dá conta, né, Exato. entendeu? Ela mal morde, né, a onda de calor, né, entendeu? Por conta dos materiais empregados, né? Então, realmente, cada vez mais se urge um papel, justamente, entendeu, de um tipo de profissional. Não estou puxando sardinha para arquitetos e urbanistas, mas outros profissionais de design, de uma forma que possam se apropriar dos dados de monitoramento, né, sabe? Ou dos tipping points, ou seja, e aí, então, propor soluções nas cidades com base a esses problemas. E aí, então, eu não posso mais Uhum. simplesmente chegar e fazer um projeto de praça jardinada, por exemplo, né, ou, de repente, entendeu, abrir mão de ter um corredor, entendeu, uma estrutura mais potente, né, ou seja, que possa efetivamente oferecer uma resposta, né, para esses efeitos, né, para as inundações, entendeu, para as Uhum. estiagens, entendeu, tudo isso que a gente tem falado já, né? Então a gente Exato. percebe, entendeu, que a atuação na paisagem, né, em termos de projeto de planejamento, está sendo cada vez mais urgente, Exato. né? Essa questão, não só a questão de não ter vegetação suficiente, no caso de São Paulo, mas a quantidade de rios enterrados que a gente tem na cidade. Bem, A cidade, em qualquer momento, pode entrar em colapso pela quantidade de água que está canalizada e enterrada. Eu já comentei isso com vocês. O meu filho morava num prédio na Bela Vista, em que na, na entrada da garagem dele tinha um olho d'água e corria água constantemente. Constantemente. Era um córrego que estava ali, cheio de asfalto em cima, ele estava canalizado, mas tinha um ponto de extravasamento e aquela água minava constantemente. Isso a 2 ruas da Avenida Paulista. Então, a gente, quando começa a pensar numa situação como essa, né, de limites planetários, a gente tem uma relação muito esquisita, porque a gente acaba sendo o nosso meteorito, né? A gente acaba sendo a espécie que está caminhando para um processo de autodestruição. Agora, é interessante porque quando a gente. O Rockstrom é um dos autores que a gente usa na disciplina, Gustavo bem salientou. Eu dou aula no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e já por alguns semestres dividi com os colegas uma disciplina básica, uma disciplina obrigatória para o mestrado, que é Fundamentos de Desenvolvimento Sustentável. E o Rockstrom é um dos autores, né? A gente tem vários estudos, desde o Clube de Roma, né? Aliás, Raquel Carlson, que é o primeiro grande marco, né, na história Uhum. ambiental, quando ela começa a falar do papel dos DDTs, e, enfim, e isso começa a trazer toda uma discussão nesse contexto. Quem faz uma revisão muito interessante sobre essa literatura é a Aziz Absaber, numa publicação de alguns anos atrás, dos anos 90, se não me falha a memória, uma publicação que ele fez pela EDUSP, e que ele trazia toda essa história ambiental muito bem destacada. E o Rockstrom, então, é um dos autores que a gente utiliza. Ele fala sobre 9 limites, sobre 9 limiares planetários, né, que a gente precisa observar, né? Ele fala sobre
esses 9 limites planetários, mudanças climáticas, mudança na integridade da biosfera, né, que tem a ver com o declínio da diversidade, extensão e qualidade, né, de organismos vivos, de ecossistemas, né, habilidades da biosfera de se corregular, enfim, que está envolvido aí o balanço de energia, os ciclos geoquímicos, enfim. As mudanças no sistema da Terra, né, as questões de transformações de áreas naturais em áreas antropizadas, áreas degradadas e urbanizadas, as mudanças na disponibilidade de água, né, potável, no caso, os impactos sobre o ciclo hidrológico e sobre todos os funcionamentos naturais, né, incluindo sequestro de carbono, biodiversidade, ou seja, serviços que vão manter determinar uma resiliência global, a modificação nos fluxos biogeoquímicos, né, as rupturas em ciclagens de nutrientes, de nitrogênio, fósforo, que vão afetar a saúde do solo, a qualidade da água, a biodiversidade, enfim. A acidificação de oceanos, né, que é um fenômeno que ocorre quando você tem uma redução do pH, e isso faz com que você tenha, né, uma série de alterações na dinâmica e impactos nos ecossistemas marinhos, o aumento na quantidade de aerossóis atmosféricos, né, na incorporação de aerossóis atmosféricos, o deplecionamento do ozônio estratosférico, e isso é uma das grandes sacadas e uma das grandes soluções que o Protocolo de Montreal estabeleceu, tanto que se baniu a utilização de ozônio, né, em quase todos os equipamentos. Os CFC, né? CFCs e os clorofluorcarbonos, né? A introdução de novas entidades, e aí são elementos químicos sintéticos, substâncias, materiais radioativos mobilizados antropogenicamente, intervenções humanas, enfim, organismos geneticamente modificados e outras modificações, né, outros tipos de evolução. E o Rockström sempre fez um gráfico com esses 9, salientando os que tinham problemas. Quando eles lançam o Planetary Health Check, o portal, eles lançam o sistema dizendo que dos 9, 4 já se encontram em estágio crítico. A mudança da integridade da biosfera, as mudanças climáticas, a introdução de novos elementos e as modificações nos fluxos biogeoquímicos. Porém, as mudanças na água, no fresh water, né, na água pura, enfim. Potável, né? Sim. Potável, legal, é isso. E as mudanças nos sistemas de terra já se encontram também muito próximos desses limiares e que as condições melhores estariam no deplecionamento do ozônio estratosférico, no aumento da incorporação de aerossóis atmosféricos e na acidificação oceânica. Isso está passando aqui embaixo, né? Para quem está assistindo em vídeo, é www.planetaryhealthcheck.org, tá? planetaryhealthcheck.org. Está passando aqui embaixo, vai estar na descrição também do episódio. Uma outra coisa que eu acho que é interessante salientar, que além das discussões que estamos ali dentro do portal, né? Aí ele fala sobre limites planetários, 6 de 9 violados, os tipping points, os pontos de inflexão, 7 elementos de risco, né? Aumento de temperatura, excedendo 1,5 grau em 5 anos, e pessoas expostas a calor sem precedentes, mais de 2 bilhões até 2090. Isso são só highlights que estão no site deles, né? E, além disso, a mudança de água doce, né? Bem potável, água doce, porque tem água salgada, enfim. E eu acabei me confundindo. E tem a última palestra, um TED Talk do Rockström,
que é diretor do Instituto Potsdam para a Pesquisa de Impacto Climático, que vale muito a pena assistir. Aliás, tem alguns TED Talks que vale muito a pena a gente observar. E aí, eu queria estender um pouquinho, que a gente está chegando a meia hora, mas eu queria estender um pouquinho para a gente falar um pouco sobre monitoramento. E aí eu queria abrir com um detalhe. Não sei se vocês viram, hoje, né, segunda-feira, dia 30/9, a gente está gravando excepcionalmente o episódio, a gente vai, essas próximas 4 semanas, eu vou dar aula às quartas-feiras, então a gente vai gravar na segunda, mas não sei se vocês viram, mas hoje, além da discussão que veio sobre a questão do portal, 2 pontos também me chamaram muita atenção. A CNN fez um post hoje falando sobre a seca dos rios amazônicos a partir de imagens de satélites. E hoje também nós tivemos o The Image of the Day da Agência Espacial Europeia, a seca no Lago de Tefé, no estado no estado do Amazonas, né? E detalhe, a gente falou sobre isso o ano passado, como sendo um evento extremamente complexo, bastante complicado, e a gente está vendo que esse ano está pior ainda. O Rio Madeira já não está navegável, pelo que eu vi recentemente. E aí eu queria trazer uma discussão rápida para a gente pensar, ou para a gente pelo menos jogar para a nossa audiência, para a gente pensar como a gente monitorar esses limiares globais, né? A gente tem aí alguns indicadores interessantes dentro da própria constelação Copérnicos, para a gente poder trabalhar com esse tipo de informação, né? Mas tem uma série de sistemas sensores hoje que fazem análise de acidificação, de conteúdos de CO2 atmosférico, de conteúdos de aerossol, né? Enfim, tem uma série de possibilidades aí. E aí eu queria jogar um pouco também, porque além dessas discussões dos limites planetários, a gente está vivendo a 8ª onda de calor desse ano. O ano passado foram 9. A gente está em setembro, final de setembro, e estamos chegando à 8ª desse ano. A gente tem aí também a discussão na mídia sobre o monitoramento por sensoriamento remoto desses limiares e desses tipping points. Sim. Aí eu jogo a bola para vocês. Assim, só a gente dar uma olhada no próprio painel aí, no Planetary Health Check, não tem como você mensurar essa quantidade de parâmetros sem sensoramento remoto. É impossível, né? Aliás, não é impossível, né? Você teria que ter dados de campo assim com uma cobertura tremenda, né? Que levaria anos assim para fazer. E com o sensoramento remoto você consegue estimar muito bem isso. Na verdade, essa questão tem várias frentes para mim, né? Por exemplo, isso fica muito claro quando você tem um profissional, enfim, um usuário ali mais no início da carreira, que é aquela época que você acha assim, cara, eu aprendi tudo. Você aprendeu o basicão do sensoramento remoto, assim, aí você acha que, pô, o que o sensoramento remoto faz? É land use, land cover, sabe? Não. Cara, você matou o sensoramento remoto, você zerou o sensoramento remoto, entendeu? Só que aí, quando você quando você começa a passear, aí você vê que é possível que quando você está num nível um pouquinho mais acima, de entender essas questões mais complexas e dinâmicas da paisagem, porque a paisagem não se reduz só à superfície terrestre, né? E as mudanças de uso de cobertura, você entende que é possível extrair uma infinidade de parâmetros e de variáveis, né, de métricas da paisagem por sensoramento remoto. Então você pode entender a dinâmica dos gases que estão na atmosfera, né, toda essa questão de acidificação dos oceanos. Você mesmo tem trabalho com branqueamento de corais por sensoriamento remoto, que parece meio impossível à primeira vista, né? Por quê? Porque quando você pega uma
imagem ali de um sensor, né, enfim, multiespectral qualquer, e você faz qualquer composição, na maioria das vezes a água vai aparecer escura, né? E você não tem... Como é que eu vou enxergar o branqueamento do coral que está ali numa profundidade X com Mas sensoramento remoto? existem métodos para você remover a coluna de água da imagem. Exato. Deve estar saindo em breve um outro trabalho da Thaís, que foi minha aluna. Eu tive a oportunidade de participar das discussões, esse trabalho de branqueamento de corais e da relação espectral entre concentração de dióxido de carbono, pH e a resposta em corais, que saiu publicado. Deve sair em breve, ela já submeteu, está passando pelos revisores e tal. Deve sair aí um estudo em que a gente remove a coluna de água para poder ver o que está embaixo. Isso é muito interessante. E você consegue fazer isso por imagem, entendeu? Então, assim, eu acho que se tem um lado bom nessa história, né, além dessa integração entre os profissionais, e também uma outra frente dessa questão é a integração de dados, né? Eu falei, você precisa de sensoramento remoto, mas você também precisa de dados de campo, né? Até por uma questão de validação, de calibração desses fenômenos, né? Tudo isso importa. Então você tem essa integração e, vamos dizer assim, você começa a abrir a mente dos profissionais, principalmente aqueles que estão saindo da graduação, enfim. Não, vocês ou estão até falando mesmo aqui, por exemplo, dessa do remoção da mestrado, né? coluna de água, né? Uma das primeiras coisas que eu vejo, por exemplo, tem uma aluna que está fazendo um trabalho, fez, né, um trabalho em João Pessoa, porque João Pessoa tá com problema, entendeu, de avanço da costa marítima, né? E aí houve até uma conversa inicialmente, entendeu, de se estender a faixa de areia, né, fazer mais ou menos como foi feito lá em Camboriú, e que não deu muito certo, né? E assim, uma das técnicas, uma das soluções baseadas na natureza mais eficientes, entendeu, que você tem, é justamente a construção de recifes artificiais, com dissipadores de energia de água e tudo, né? Eu fiquei pensando em termos de projeto, cara, porque se você consegue remover a coluna d'água, né, você consegue, então, ter muito mais eficiência, né, justamente, entendeu, no projeto, entendeu, da barreira mais adequada, o design que você vai utilizar, né? E aí, por isso que a gente dá muito certo quando junta, entendeu, com um profissional de sensoramento remoto, né? Eu jamais ia imaginar, entendeu, que tinha um negócio desse. Não, né? Quando eu estava falando disso, eu estava olhando para você e Você viu a cabeça, você viu já... os seus olhos te entregam, e você fica olhando para cima e você já começa a confabular e pensar em sugestões interessantes. Tem que saber para que serve, né? Vamos conversar, né? Não é só Exato, eu acho muito legal. Eu estava falando e ao mesmo tempo olhando. Eu estava falando e ao mesmo tempo olhando para você, e você assim com aquela cara de legal. Então, se eu fizer isso, eu me lembro do evento. Eu conheci o cara que projetou lá no bairro de... Cara, fica bem perto ali, mas tinha muito problema de erosão, né? E eles começaram a construir justamente essas estruturas para a dissipação da energia da água e tal. Isso há uns 15, 20 anos atrás, né? Aí você falou sobre a sugestão, e realmente dá, porque tem possibilidade de você fazer combinação de bandas e remover a coluna de água. A gente se debruçou uma semana, a Thaís veio para Brasília, ficou lá no laboratório comigo uma semana, e a gente estudando e tal. Depois ela foi para a Austrália, trabalhar lá naquele centro de sensoriamento remoto, CSIRO, para fazer os trabalhos dela na área de corais. Muito interessante mesmo. Muito legal. E a gente estava trabalhando com uma imagem WorldView 2 de abrolhos. E aí retirar e fazer os ajustes, e usando aprendizagem de máquina, né, principalmente Random Forest, para fazer classificação dos diversos tipos de coral, os que tinham branqueamento, os que não tinham. Muito legal. Legal trazer ela, né? Depois que tiver tudo publicado e tal, bonitinho. A Thaís está no INPE agora. Ela está como pesquisadora no INPE, em São José. Dá para a gente marcar e bater um papo com ela. Legal. Com certeza. Né? Ia ser maravilhoso. Vamos sim. Chamar ela para a gente bater um papo. E eu, quando fui para a banca dela, cara, de defesa de doutorado,
Foi na sexta-feira. Semana pegou fogo o Museu Nacional no Rio. Foi exatamente naquele fim de semana, né? Uhum. Eu fui na sexta, voltei na sexta, participei da banca dela, e quem presidiu a banca era o coordenador de geologia do Museu Nacional. Ele é que presidiu a banca, e ali foi uma catástrofe, né? Enfim, beleza. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para pensar. Deem uma olhadinha depois com calma. Então, fica a dica, dê uma olhada no site, está rodando aqui embaixo, Planetary Health Check, e assista também o TED Talk do Rockstrom, que vale muito a pena. Tá legal? É isso. Moçada, um grande abraço para vocês, fiquem bem, a nossa audiência também. Tudo de bom. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, queridos. Até mais. Até o próximo episódio aí. E tamo junto. E é isso. E parabéns pelo casamento, pelo aniversário de casamento. Tá bom. Mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.